Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Turminha, voltei e ainda estamos aqui na festa de aniversário do seu alfabeto. Estão vendo quanto tempo essa festa está demorando? Está demais. Estamos aqui aproveitando tudo. E sabem o que eu vi? Eu achei tão interessante. A esposa do seu alfabeto estava fazendo uma lista. Isso mesmo. Que lista vocês estão me perguntando? Devem estar aí, né? Querendo que eu fale para vocês. Ela estava fazendo uma lista com os nomes dos presentes que as vogais trouxeram. Ela queria ver se realmente cada vogal trouxe o presente de acordo com o seu nome. Se a vogal A trouxe um presente que começasse com a vogal A E que começasse com a vogal E, a I que começasse com a vogal I, a O com a vogal O e a U com a vogal U. E ela pegou o lápis dela e foi escrever. Mas vocês não sabem o que eu percebi. Não contem pra ela, tá certo? Eu percebi que ao escrever as palavras, ela esqueceu o principal. Ela esqueceu de colocar a vogal inicial dos nomes dos presentes. Como ela vai saber se realmente os presentes começam com as vogais, se ela esqueceu de escrever as vogais, a letra inicial das palavras? E aí, vocês querem me ajudar? Eu pensei em ajudar a esposa do seu alfabeto, porque ela está tão cansada, não é? Faz muito tempo que essa festa está acontecendo. Eu acho que por isso que ela esqueceu de escrever a primeira letra. Eu vou ajudar e vou escrever as letras iniciais dos nomes dos presentes, porque essas letras, essas vogais são demais. Elas têm no nosso nome, como nós vimos na aulinha de ontem, e elas estão também no nome das outras coisas, no nome das coisas. É isso aí, em todos os nomes tem as vogais, no nosso nome e nos nomes das outras coisas também, como os presentes que as vogais trouxeram para o seu alfabeto. Agora eu estou com medo de errar. Vocês daí irão me ajudar para que eu não troque aqui as vogais, tá certo? Eu vou perguntando e vocês daí vão me dizendo qual vogal colocar aqui no nome dos presentes. O primeiro presente, quem foi que chegou primeiro na festa? A vogal A. Então, o primeiro presente, seguindo a ordem das vogais, deve começar com a vogal A. Será que eu sei qual é a vogal A? Me ajudem daí, tá certo? Essa daqui é a vogal A? Não, não é? Essa daqui é a vogal A? É! Então, é essa letrinha aqui, é essa vogal que eu vou colocar na lista, no nome do presente que a vogal A trouxe para o seu alfabeto. Olha só, A de alegria. A vogal A trouxe um saco cheio de quê? De alegria para o seu alfabeto. Vocês são demais. A de alegria. Vamos ao próximo presente, ao nome do próximo presente. Qual foi a outra letra? A vogal E. O que foi mesmo que a vogal E trouxe para o seu alfabeto? Uma estrela. E a palavra estrela começa com que vogal? Com a vogal E. Eita, isso mesmo, vocês são demais. A vogal E, eu acho que eu lembro qual é a vogal E, hein? Porque é a letra do meu nome. Essa daqui é a vogal E, não é isso? Estou certa?
eu sabia que eu não iria esquecer essa aqui, que é a letra inicial do meu nome também. Vou completar com a vogal E. E formou assim o nome do presente que a letra E trouxe, a palavra estrela. Porque a vogal E trouxe uma estrela para iluminar as noites do seu alfabeto. Agora vamos à próxima. Qual foi mesmo a próxima a chegar? Isso mesmo, a vogal I. A vogal I trouxe para o seu alfabeto o quê? Um IP. Isso mesmo, IP. É uma árvore, o nome dessa árvore é IP. Começa com a vogal I. Vamos lá, vamos lá. Será que a vogal I é essa aqui? Não. Ai, meu Deus, eu ia errar. Será que a vogal I é essa aqui? É? Ainda bem que vocês estão aí para me ajudar. Eu vou colocar aqui a vogal I, completando assim a palavra IP, que foi o presente que a vogal I trouxe para o seu alfabeto. A outra vogal foi a vogal O. Isso mesmo, O. A O eu lembro também, hein? Não esqueci todas. Essa daqui é a vogal O? Eu sabia que era a vogal O. Então, a vogal O trouxe para o seu alfabeto o quê? Uma orquestra para tocar e animar a festa. Olha aqui. Vou completar com a vogal O. O de orquestra. Falta agora uma palavrinha, um presente e uma vogal. Qual foi a última vogal a chegar na festa? Isso, a vogal U. Olha aqui. Essa daqui é a última vogal, a vogal U. E a vogal U trouxe o que para o seu alfabeto? Trouxe um urso. Isso mesmo. A palavrinha urso começa com a vogal U. E aí? Ajudamos a esposa do seu alfabeto completando as palavras que estavam lá na lista dos presentes que as vogais trouxeram. Vamos ver quais foram as vogais e quais foram as palavras? A de alegria, E de estrela, I de IP, O de orquestra e U de urso. Olha aí, olha que legal. Tem a vogal inicial nos nossos nomes e tem a vogal inicial e também no meio do nome das outras coisas, no nome das coisas. Essas vogais estão mesmo em todos os lugares, em todas as palavras. Elas são muito importantes e fazem parte de quê? Do nosso alfabeto. Agora nós vamos à nossa atividade, a atividade do dia. Olha aí, a hora da nossa atividade. Agora tem uma coisa, hein? A festa do seu alfabeto ainda não acabou. Ainda vai continuar por algum tempo. Amanhã eu volto falando mais. Mas vamos agora que chegou a hora da nossa atividade. Como eu sei que vocês já sabem quais são as 5 vogais que fazem parte do nosso alfabeto, que são o quê? A vogal A, E, I, O e U. Eu quero que vocês peguem o lápis, peguem o caderno e escrevam essas 5 vogais. Vocês vão escrever a vogal A vogal E, a vogal I, a vogal O e a vogal U. Escreve aí bem lindo, tira uma foto e manda para o grupo que a sua professora está ansiosa para ver. Outra coisa, se você ainda não sabe, é pequenininho e não sabe escrever direitinho todas as vogais, tenta fazer do seu jeitinho. Mas se você não conseguir, você ainda pode fazer outra coisa. Você pesquisa em livros, revistas, jornais, algo que você possa recortar, hein? Recorta. Aí, com a ajuda de um adulto, você pode usar a tesoura ou você pode ir rasgando assim, ó, usando a sua mãozinha mesmo. Recorta aí as 5 vogais e cola no seu caderninho e envia para o grupo da sua professora. Então, vocês têm 2 opções. Vocês podem escrever as 5 vogais ou vocês podem pesquisar, recortar
e colar no seu caderninho, tirar uma foto e enviar para o grupo, dizendo à sua professora que você já sabe fazer as 5 vogais que fazem parte do alfabeto. E amanhã eu volto, para contar o que é que está acontecendo ainda no aniversário do seu alfabeto. E não esqueçam de quê? De usar a máscara e usar o álcool em gel. E não ir para aglomerações. Vejam um exemplo aqui da festinha do seu alfabeto que não está aglomerando. Beijos e até amanhã! Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Márcia, sou professora da Rede Municipal de Ensino e nossa aula de hoje será direcionada para a turma do 4º ano. Vamos lá, turma do 4º ano, quero ver todo mundo participando. A nossa aula de hoje será sobre as propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais. Vamos começar discutindo e solucionando um problema junto com sua turma. Leia e pense como resolver. Participe colocando suas ideias. Quero ver todo mundo participando. No viveiro do meu tio, vivem 30 papagaios, 18 calopsitas e 25 periquitos. No sábado pela manhã, fugiram 3 papagaios, 2 calopsitas e 6 periquitos. Quantos pássaros viviam nesse viveiro antes da fuga? Você consegue calcular quantos pássaros ficaram no viveiro após a fuga? São 2 perguntas. Vamos fazer o cálculo? Vamos lá. Recapitulando, no viveiro tinham 30 papagaios, 18 calopsitas e 25 periquitos. Se eu fizer a soma, 30 mais 18 mais 25 dá igual a 73 animais que tinham no viveiro antes da fuga. Depois, somou os que fugiram. Fugiram 3 papagaios, 2 calopsitas e 6 periquitos. Eu vou fazer a soma. 3 mais 2 mais 6, que é igual a 11. No total, fugiram 11 animais. Logo após, retirou os animais que fugiram do total do viveiro. 73 menos 11 deu igual a 62 animais ficaram no viveiro após a fuga. Nesse problema aí, nós tivemos 2 operações, adição e subtração. Vamos para o próximo? Continuando. 30 mais 18 mais 25 é igual a 73 animais que viviam no viveiro. Depois, decidiu retirar individualmente os que fugiram. 30 menos 3 é igual a 27, 18 menos 2 igual a 16 e 25 menos 6, que é igual a 19. Logo após, somou 27 mais 16 mais 19, que deu igual a 62. Nesse aí, também nós usamos as 2 operações, adição e subtração, mas de forma diferente. Vocês perceberam? Será que, mesmo eu fazendo esse probleminha aí, resolvendo de forma diferente, o resultado ficou diferente? Não, o resultado ficou igual. No total, ficaram no viveiro 62 animais, mesmo que eu tenha feito as operações de forma diferenciada. Agora, o nosso próximo problema. Arthur e Gabriel adoram colecionar figurinhas. Gabriel tinha 1.260 figurinhas. Arthur tinha 1.890 figurinhas a mais que Gabriel. Durante um jogo, Arthur ganhou 535 e perdeu 682 figurinhas. Gabriel perdeu 213 e ganhou 739 figurinhas. Com quantas figurinhas cada um ficou no final do jogo? Vamos ver como
Como vai ficar o nosso resultado e de que maneira nós vamos responder? Como Arthur possui mais figurinhas do que Gabriel, vamos somar a quantidade de Gabriel para saber quantas figurinhas Arthur possui. 1.260 mais 1.890 deu o total de 3.150 figurinhas, que são o total de figurinhas que Arthur possui. Nessa parte aí, nós fizemos somente uma adição. Vamos continuar. Das figurinhas que tinham antes do jogo, retiramos o que cada um perdeu e somar o que cada um ganhou. Gabriel tinha 1.260 e perdeu 213, que deu igual a 1.047, mais o que ele já tinha, que foi 739. Então, no total, Gabriel ficou com 1.786. Da mesma forma, Arthur, ele tinha 3.150, mais 535 deu igual a 3.685, menos a quantidade que ele perdeu. Ficou igual a 3.003. Juntando o que Gabriel já tinha com a quantidade que ele ganhou e retirando a quantidade de figurinhas que ele perdeu no jogo. Vamos lá? 1.260 mais 739 é igual a 1.999, menos 213, que foi a quantidade que ele perdeu. Vocês lembram? Ao final do jogo, Gabriel ficou com 1.786 figurinhas. Para encontrar a quantidade de figurinhas de Arthur, podemos juntar a quantidade de figurinhas de Gabriel com a que Arthur tinha a mais. Arthur, ele tinha 1.890 mais 1.260. Ele ficou num total de 3.150 figurinhas. Logo depois, juntou o que ele ganhou e retirou o que ele perdeu no jogo. 3.150 mais 535. Ele ficou no total de 3.685. Menos, vocês lembram que ele perdeu também figurinha? Ele perdeu 682. Então, no total, Arthur ficou com 3.003 figurinhas. Vocês perceberam que também a gente usou adição e subtração para resolver esse probleminha? Tudo vai depender do enunciado do probleminha. Nós temos que ler e interpretar também aquele problema para poder resolver, tá certo? Nesta aula, você resolveu situações problemas combinando adição e subtração para chegar ao resultado e observou que há diferentes formas de chegar à solução. Será que vocês perceberam? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado da minha aula. Mas eu vou lançar um desafio para vocês. Vocês pensam que eu vou resolver sozinha? Não, agora é a sua vez de resolver sozinho. Leia com atenção e registre sua solução. Não esqueça de enviar a resposta para o seu professor. E lembrando que quem está nos assistindo pelo canal 51 no Facebook e também quem está nos escutando pela Rádio Goiânia FM. Não é somente quem está no Facebook não, hein? Quem está escutando pela Rádio Goiânia FM também vai enviar a sua resposta para o seu professor, tá certo? Vamos lá? Um trem saiu da primeira estação com 312 passageiros. Na segunda estação, desceram 90 passageiros e subiram 186. Já na terceira estação, subiram 148 passageiros. Qual foi a movimentação na quarta estação, se o trem chegou na quinta com 256 passageiros? Está lançado o desafio para vocês e espero que vocês enviem a resposta para o seu professor. A nossa aula já está acabando, mas a pandemia ainda não acabou. Quando sair de casa, não esqueça de usar a máscara
passar o álcool gel e lavar as mãos com frequência. E pedir a Papai do Céu que essa pandemia acabe logo para que nós possamos voltar para nossas aulas presenciais. Um abraço bem apertado para vocês. Eu queria beijar cada um, mas já que não posso, envio um abraço virtual para vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o professor Renato. Sou professor aqui da rede municipal de Goiânia. Sou professor da escola Lourenço de Albuquerque Gadelha, do distrito de Carne de Vaca. Hoje é uma aula específica da componente curricular matemática e é destinada aos alunos do 9º ano. O objeto de conhecimento da nossa aula será relações métricas no triângulo retângulo. O conteúdo a ser trabalhado será a identificação dos elementos de um triângulo retângulo, a hipotenusa e os catetos, né? E o nosso objetivo nessa aula é demonstrar as relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando a semelhança de triângulos e explorando algumas situações que trabalham esse tipo de problema, tá? Esse tipo de conteúdo, tá? O que é um triângulo retângulo? Antes de tudo, antes da gente pensar em teorema de Pitágoras, em relações métricas, a gente precisa conhecer a ferramenta que a gente está trabalhando. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo, ele é basicamente uma figura geométrica formada por 3 lados, por ser um triângulo, e o diferencial do triângulo retângulo é que ele apresenta um ângulo reto, que é esse ângulozinho que ele tem esse formato. A gente consegue, quando chega perto do vértice dessa figura, desenhar um quadradinho. É o ângulo de 90 graus, tá? Então, um triângulo retângulo é todo triângulo que apresenta um ângulo interno dele medindo 90 graus, ou, como a gente conhece, um ângulo reto. Os elementos de um triângulo retângulo também é uma coisa que a gente precisa conhecer. Para a gente poder trabalhar as relações métricas de um triângulo retângulo, a gente precisa conhecer as partes de um triângulo retângulo. E os lados de um triângulo retângulo ele recebe alguns nomes especiais. Aqui nessa figura, a gente denota com a letra A o maior lado do triângulo retângulo, que é chamado de hipotenusa, tá certo? Essa letrinha A ela vai denotar a medida da hipotenusa, que é o lado maior que tem no triângulo retângulo, e também é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Os lados B e C, denotados pelas letrinhas B e C minúsculas, são chamados de catetos. Então, os catetos de um triângulo retângulo são aqueles lados que juntos formam o ângulo de 90 graus, tá bom? E o H, que a gente denotou por esse segmento que vai da hipotenusa até o vérticezinho A maiúsculo, é chamado de altura. A gente denota pela letra H porque do inglês a altura se lê height, né? E a gente usa essa notação, H para denotar a altura. E o M, essa partezinha, esses pedacinhos, denotado pela letra M e denotado pela letra N, eles são chamados de projeções, certo? O M ele vai ser a projeção desse cateto C. Imaginem que o cateto C ele tem uma sombra aqui no chão, né? Então esse M ele é a projeção do lado C, do cateto C, e o N ele é a projeção do ladinho B, certo? Do ladinho B, tudo isso projetado na hipotenusa. Então, M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa e o N é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Bom, quando a gente faz aquela escrita, quando a gente traça a altura naquele triângulo inicial, a gente consegue obter a partir dele 3 triângulos. Esse triângulo maior, que é o triângulo que a gente começou mostrando, é o triângulo ABC, e 2 novos triângulos que obtêm da separação através ali da altura em 2 triângulos, que são basicamente o triângulo HBA e o triângulo HAC. Esses 3 triângulos, eles são semelhantes porque eles possuem todos os ângulos internos congruentes. Você analisar cada um desses triângulos, você verá que todos eles têm os mesmos ângulos internos. Então, esses 3 triângulos são semelhantes. E a partir dessa semelhança, a gente vai obter as nossas relações métricas.
A primeira relação métrica que a gente vai obter é comparando o triângulo maior, que é o triângulo ABC, com o triângulo médio, que a gente obtém partindo na parte da altura, que é o triângulo HBA. Bom, minha gente, então, a nossa primeira relação, as nossas primeiras relações métricas que a gente vai obter é a partir da comparação dos dois triângulos semelhantes, que são os triângulos ABC, que é o triângulo maior que a gente falou no começo, certo? Que a gente obteve os outros a partir dele, e do triângulo HBA, tá? Certo? Então, basicamente, a gente vai comparar as medidas dos lados desse triângulo maior, que é o triângulo ABC, com as medidas do triângulo médio, que é o triângulo HBA. A gente tem o seguinte: a hipotenusa desse triângulo maior, ela vai estar proporcional à hipotenusa do triângulo médio. Então a gente tem o A quocientado com o C, ele vai estar na mesma razão que o cateto médio, o cateto C, o cateto maior desse triângulo maior, vai estar também proporcional ao cateto maior desse outro triângulo, do triângulo HBA. Então nós temos hipotenusa proporcional à hipotenusa proporcional à hipotenusa, e temos cateto maior proporcional a cateto maior. Ou seja, a gente tem o C quocientado com o M, né? Todos esses valores estão na mesma razão. Então, fazendo o produto dos meios pelos extremos, a gente obtém a seguinte relação, que o C ao quadrado, C vezes C dá C ao quadrado, é igual ao A vezes o M. Basicamente, eu estou dizendo que o quadrado do meu cateto C, ele vai ser o produto da hipotenusa pela sua projeção. Okay? Essa é a primeira relação que a gente obtém métrica comparando esses dois triângulos. Agora, aproveitando essa primeira razão de hipotenusa com hipotenusa, temos também uma comparação entre os catetos menores, certo? O cateto menor desse triângulo ABC, ele é proporcional ao cateto menor desse triângulo HBA. Então a gente tem que a razão A por C é a mesma de B por H. E fazendo o produto dos meios pelos extremos, obtemos a seguinte relação, que o A vezes H é igual ao B vezes o C. Temos aqui a nossa segunda relação métrica comparando o triângulo ABC e o triângulo HBA. E essa relação ela me diz basicamente o seguinte: o produto da minha hipotenusa pela minha altura vai dar igual ao produto dos catetos. Sim. Bom, agora, gente, a gente vai fazer o seguinte: como os três triângulos são semelhantes, a gente vai comparar agora a semelhança do triângulo maior ainda com o outro triângulo, com o triângulozinho menor que a gente obtém a partir da cisão pela altura, que é o triângulo HCA ou HAC. A ordem aí das letras pode ser bem variada, tá? Agora, gente, vamos obter as próximas relações partindo da semelhança que há entre o triângulo ABC, que é o nosso triângulo maior, e o triângulo HAC, que é o triângulo que a gente obtém fazendo essa partiçãozinha aqui, né? Que a gente tá aqui, ok? E, primeiramente, a gente tem, né, que a hipotenusa desse triângulo maior, que é a medida A, ela está proporcional à hipotenusa do triângulo HAC, que tem medida B.
E a gente tem que o cateto menor do meu triângulo ABC, ele está proporcional ao cateto menor do meu triângulo HAC, que tem medida N. E por último, a gente acaba obtendo, fazendo o produto dos meios pelos extremos, B vezes B dá B ao quadrado, igual a A vezes N. E com isso a gente obtém a nossa outra relação métrica. Certo? E essa relação métrica ela me diz basicamente o seguinte, que o quadrado do cateto B ele vai ser o produto da hipotenusa pela projeção dele. Então, o quadrado do cateto B ele vai ser igual ao produto da hipotenusa pela projeção dele, que a gente denotou por N. Bom, e as nossas últimas, né, relações métricas que a gente vai obter é comparando os dois triângulos que a gente obtém partindo o triângulo menor. Aliás, o triângulo maior. Que são os triângulos HBA e os triângulos HAC. Bom, e partindo da semelhança, né, dos dois triângulos menores que a gente obtém a partir do maior, que são os triângulos HBA e o triângulo HAC, a gente vai obter a seguinte relação, partindo das seguintes medidas. A gente tem que a medida do cateto maior do triângulo HBA, que mede M, né? Ela é proporcional à medida do cateto maior do triângulo HAC, que mede Hzinho. Enquanto a medida do cateto menor do triângulo HBA, que mede Hzinho também, é proporcional à medida do cateto menor do triângulo HC, que tem medida N. E fazendo o produto dos meios pelos extremos, a gente vai obter H vezes H, está me dando H ao quadrado, e igual a M vezes N. O que essa relação está me dizendo, essa relação métrica? Ela está me dizendo basicamente que o quadrado da altura daquele triângulo maior, ele vai ser igual ao produto das projeções. É basicamente isso. O quadrado da altura é o produto daquelas projeções que a gente tem no triângulo. E a nossa última relação métrica, que é uma relação bem simples, porém muito importante para o que a gente precisa na frente, é a seguinte, que a nossa hipotenusa A, na figurinha aí, ela está quebrada em duas partes, que é a projeção do C, que a gente representa por N, e a projeçãozinha do B, que a gente representa por N. Então, quando a gente junta esses dois pedacinhos, a gente obtém de novo a nossa hipotenusa. Então, a última relação métrica, para a próxima que a gente vai ter, a nossa última mais simples, é que a hipotenusa é a soma dessas duas projeções. É bem direto, né? Porque a gente vê na figura claramente que a gente tem ela partida em dois pedacinhos, o M e o N. Quando você junta essas duas medidas, você obtém de volta a medida da hipotenusa. E, por último, a nossa última relação, e tão almejada relação, é a que a gente chama de Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras relaciona os três lados do triângulo retângulo. E o que é que diz basicamente o Teorema de Pitágoras? Ele diz que a hipotenusa, ou seja, a medida do lado maior, né? A hipotenusa ao quadrado, ela vai coincidir, ela vai ser igual à soma dos quadrados dos dois catetos, certo? Esse é um enunciado que a gente tem que memorizar. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. É o que diz o Teorema de Pitágoras. E aqui a gente tem um resumo das nossas relações métricas, que o produto da hipotenusa pela altura dá o produto dos catetos,
o quadrado do lado B é igual ao produto da hipotenusa por sua projeção, o quadrado do cateto C é o produto da hipotenusa também pela sua projeção, a altura ao quadrado é o produto das projeções, a hipotenusa é a soma dos dois pedacinhos, né, das projeções, e por último a gente tem o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Bom, aqui, gente, eu vou dar uma justificativa para o teorema de Pitágoras, uma demonstração, na verdade, utilizando nossas relações métricas que a gente viu até agora, as anteriores ao teorema de Pitágoras, claro, né? Então, como eu consigo comprovar que essa igualdade é verdadeira? Bem simples, a gente vai somar esses valores e vamos relacionar ele com aquelas outras medidas do triângulo retângulo que a gente falou anteriormente. Por exemplo, o nosso cateto B ao quadrado, a gente sabe que ele é o produto da hipotenusa pela projeção de B, que a gente chamou de N. E a gente sabe também que o nosso C ao quadrado, ele é o produto da hipotenusa pela projeção dele também, no próprio C, que a gente denotou por M. Então, quando a gente vai fazer essa soma aqui, B ao quadrado mais C ao quadrado, a gente pode trocar, substituir por essas expressões aqui. Então teremos, no lugar do B ao quadrado, a gente tem o A vezes o N, e no lugar do C ao quadrado, a gente tem o A vezes o M. Ok? E aqui a gente tem um caso de fatoração onde apresenta um fator comum, né? Que é o fator A. Ele se apresenta tanto nessa parte da expressão como nessa. Então a gente pode isolar ele. Então a gente vai ter esse isolamento aqui, A vezes N mais M. Mas olha que interessante, pessoal. A gente tem nessa expressão aqui uma soma de projeções. A nossa última relação métrica foi justamente a soma dessas projeções. Essas projeções são aqueles pedacinhos que a gente divide a hipotenusa A. Então, quando eu junto esses pedacinhos, eu tenho de volta a minha hipotenusa A. Então, essa soma aqui é o próprio A. Então, eu posso trocar essa soma aqui por A. Então, a gente chega no final a esse produtinho, A vezes A, que vai me dar A ao quadrado, que é o resultado que a gente queria, né? A gente queria que a soma de B ao quadrado com C ao quadrado desse A ao quadrado. Então, tá sim, né, provado o teorema de Pitágoras usando as nossas relações métricas do triângulo retângulo. Ok? Bom, e agora, pessoal, eu vou deixar aqui 2 desafios para vocês fazerem em casa, a partir das relações métricas que a gente viu e principalmente pelo teorema de Pitágoras, tá? Fiquem de olho. O primeiro desafio diz o seguinte, a gente tem essa figurinha e diz o seguinte: quantos metros de fio são necessários para puxar luz de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz que está ao lado de uma casa e a 8 metros da base do poste, certo? Tentem fazer esse exercício em casa e enviem a foto para o professor de vocês de matemática no grupo do WhatsApp, tá? E o segundo desafio é o seguinte: o esquema ao lado esquerdo, como vocês estão vendo, representa o projeto de uma escada de 5 degraus, com a mesma altura, elas têm a mesma altura, e vocês veem aí que o espaçamento entre elas são sempre 24 centímetros. De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento de todo o corrimão? Nessa figurinha você tem um corrimão com parte da medida dele, né? No início dele, medindo 30 centímetros, e lá no final você tem 30 centímetros. Então você quer saber essa parte que está desconhecida, e juntamente com essas duas você tem um comprimento todinho do corrimão. Também tentem fazer esse desafio utilizando o teorema de Pitágoras e mandem a foto para o professor de vocês no grupo do WhatsApp. Agora, pessoal, eu queria conversar uma coisa com vocês. A gente ainda está em um momento de pandemia, né? Apesar de muitas pessoas estarem sendo vacinadas, mas ainda não estão todas vacinadas, então vale a pena a gente manter certos cuidados. Lave bem as mãos quando estiver em casa, quando sair e voltar para casa, lave bem as mãos. Ou então se higienize com álcool em gel.
Se precisar sair, use máscara. Aí vocês podem dizer, não, mas por que o professor está dizendo isso e ele está sem máscara? Eu estou sem máscara porque eu estou em um local fechado e estou bem distante da pessoa que está me gravando. Então eu estou numa distância segura. Então, se precisar sair, use máscara e só saia se for realmente necessário. E olha, mantenha o distanciamento social, tá certo? Ok? Então, pessoal, fiquem com Deus, fiquem em paz. Eu espero que a gente se encontre novamente aqui e até a próxima. Olá, eu sou o professor Augusto Franciner, o professor de Ciências, e na aula de hoje do 9º ano nós iremos falar sobre elementos químicos. Os elementos químicos, eles são um conjunto de átomos que têm o mesmo número atômico. Lembrando que o número atômico é o Z, é o símbolozinho. Todo elemento químico ele tem o mesmo número atômico, todo átomo. E o conjunto dos átomos do mesma categoria, que tem o mesmo número atômico, formam um elemento químico. Então, nós temos diversos elementos químicos na natureza. Alguns são bem conhecidos por vocês, como o oxigênio, o ferro, o hidrogênio, a prata, o sódio, o cálcio. E, além desses, existem bem mais elementos químicos. Existem 92 elementos químicos que são encontrados na natureza, naturalmente, que já foram descobertos pelos cientistas. E o restante dos elementos químicos, cerca de mais 25, foram criados artificialmente em laboratório. Então, hoje nós temos 118 tipos diferentes de elementos químicos. Lembrando, cada elemento químico tem o seu próprio número atômico, que é o número de prótons. Então, isso é uma coisa importante de se guardar. E aí, cada elemento químico ele vai ter um símbolo próprio, além do seu número atômico. Então, por exemplo, o ferro é Fe, o hidrogênio é H, o oxigênio é O, o carbono é C, o nitrogênio é N, o alumínio é Al. Então, de novo, cada elemento tem o seu próprio símbolo. Uma coisa importante dessa simbologia é que ela é universal. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que se você for lá no Japão, nos Estados Unidos, na China, em algum país da Europa, em qualquer lugar do mundo, todo mundo vai reconhecer o símbolo. Obviamente que cada país vai ter um nome diferente, mas o símbolo é o mesmo. Todo mundo sabe, o símbolo O é aquele elemento que faz parte das moléculas que a gente respira, que é o oxigênio. E aí vejam, o oxigênio, a gente chama aqui de oxigênio. Em inglês é oxygen, em alemão é Sauerstoff. Então percebam, os nomes mudam, mas o símbolo é o mesmo, o símbolo O. E vejam aí que o O ele tem um número 8 em cima, que é o quê? É esse número atômico, que é o número como se fosse a identidade dele. Todo oxigênio é 8, ou seja, ele tem 8 prótons e esse é o seu número atômico. Além disso, essa nomenclatura, né, esse símbolo, ele pode ter duas letras ou apenas uma. Quando só tem uma, ela é sempre maiúscula. Então, F de flúor, C de carbono, O de oxigênio. E quando ela tem duas, a primeira é maiúscula e a segunda sempre é minúscula. Então, veja um exemplo aí. AU. AU é de ouro. Porque ouro, esse nome AU é em latim, é aurum. Então, por isso o AU, mas é ouro. O CA, vejam, o A é minúsculo, o C maiúsculo. Ca é cálcio, que tem no leite, que tem nos nossos ossos. Então, vejam a simbologia. É muito importante para saber o que é cada um dos elementos químicos. Esses elementos, eles estão organizados numa tabela chamada de tabela periódica. Essa tabela periódica foi criada por um cientista russo chamado Dmitry Mendeleev, no século retrasado. Ele começou a organizar os elementos químicos que eles iam descobrindo nessa tabela, porque ele percebia que cada elemento tinha características próprias e que permitiam elas organizar de uma forma bonitinha, que acabava numa tabela. Chama tabela periódica porque ela é organizada em períodos. São 8 períodos. Se você perceber, são 8 linhas, aliás, 7 linhas que você pode ver aí. E aí tem 2 linhas embaixo, mas é que elas fazem parte das linhas de cima. Esses elementos eles são classificados em grupos, em períodos,
em colunas, em famílias. Então, não vamos entrar em muitos detalhes, mas percebam que nós temos os chamados não metais, que está em verde claro. Nós temos os gases nobres, que estão na última coluna lá, que tem o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio. Nós temos os semimetais, que estão ali junto com o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e todos esses elementos ali embaixo dele. Nós temos os metais, que são esses em rosas. Nós temos os actinídeos, que são em azul, em roxo, e os lantanídeos, que são em azul claro. Então, existem essas classificações. Como eu falei, a gente não vai entrar em detalhes, mas percebam que tem todos os elementos aí. São 118. Vocês vão ver aí que o OG é número 118. Então, ele é o último elemento da tabela periódica. E a gente vai de 1 a 118. Além disso, uma coisa importante a falar dos elementos químicos é que eles têm algumas classificações. E uma das mais importantes é que eles podem ter isótopos. Isótopos são átomos que pertencem ao mesmo elemento químico, mas apresentam algumas características diferentes. Eu trouxe aqui para vocês 2 isótopos, que são os isótopos do hidrogênio, que vocês podem ver na figura. Aqui nós temos a representação de 3 átomos de hidrogênio que são isótopos, que são hidrogênios pouco diferentes. Todos têm o mesmo número atômico. Todos têm número atômico 1. Por quê? Porque todos têm um próton. Vocês podem ver o próton aí dentro no núcleo. Então, o prótio tem um próton. O prótio é um nome desses isótopos de hidrogênio. O deutério tem um próton e um nêutron. E aí, um próton mais um nêutron, que somando o próton mais o nêutron, é o número de massa. Então, o número de massa dele é 2. A igual a 2. O prótio que a gente viu é A igual a 1, porque ele só tem um próton e não tem nenhum nêutron. Esse segundo chama deutério. E, finalmente, nós temos o terceiro. O terceiro, que é o trítio, ele tem um próton e 2 nêutrons. Somando os prótons mais nêutrons dá 3. A igual a 3, número de massa igual a 3. Mas todos têm o quê? Número atômico igual a 1. Para ficar mais claro, vamos ver embaixo o carbono. O carbono, ele tem também 3 isótopos. Percebam que todos aí, todos os Czinhos aí embaixo, tem número 6 igual. O que muda é em cima. É o 12, o 13 e o 11. O que é isso? É o número de massa. De novo, o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, isso varia. Mas o número atômico é sempre igual, é sempre 6. O número de massa varia. Então, esses são isótopos. E nós temos outra classificação dos elementos, que é em relação aos que eles quando são chamados de íons. Porque os átomos, eles são eletricamente neutros. O que quer dizer isso? Quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas pode acontecer de elétrons, que os elétrons, lembrando, eles estão onde? Na eletrosfera do átomo, eles serem removidos ou adquiridos. Então lá tem um átomo de algum elemento qualquer, como vocês podem ver aí, o Na, que é o sódio. E aí o que acontece? Esse sódio perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, lembrando que o elétron é carga negativa, a gente sabe que esse átomo ele ficou mais o quê? Perdeu o elétron, ficou mais, ao contrário, positivo. Então, esse sódio agora, ele se torna Na+, porque ele tem uma carga positiva a mais, ele não é mais nêutron. Então, quando um elemento ele perde elétrons, quando ele perde elétrons, ele se chama cátion. Porque ele perdeu elétrons, ele fica positivo. Quando esse elemento ele ganha elétrons, e aí ganha elétrons, ele fica mais negativo, ele chama ânion. Cátions e ânions. Então, esses são os íons. Então, os elementos eles podem ter essa variação de ganhar ou perder elétrons. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido o conteúdo. Lembre-se também dos cuidados que nós devemos ter em relação à Covid. Vivemos tempos em que ainda temos a pandemia. A vacinação tem avançado, mas devemos lembrar de o uso de máscara, distanciamento social, devemos lembrar de lavar sempre as mãos, em casa com água e sabão, que é o melhor método de matar o vírus, o coronavírus. E se você estiver na rua, use álcool, seja em gel ou líquido, mais o 70, que é eficiente contra o vírus. Fiquem com Deus